Este é o programa Inspiração. Aqui a gente conta a história de empreendedores santistas no canal do YouTube do Partido Novo. Então, se você gosta de boas histórias, ative o sininho para receber notificações, curta, comente, compartilhe. Hoje nós vamos contar a história de Lauro Alves. Ele é empresário santista. Ele era um empresário, agora ele é consultor também e está sempre empreendendo porque entendeu que é a partir de si mesmo que saem as oportunidades e o crescimento. Lauro, sossegar você não sossega. Não. Mas obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Você é uma inspiração para mim, Obrigada. Principalmente na oratória, e a gente está aí para isso, para seguir os melhores, né? Ah, que gostoso, obrigada. Lauro, você era empresário, você tem a sua empresa, mas achou que precisava fazer algo diferente, ou porque viu um nicho, ou porque vinha de dentro uma ideia de inove, faça diferente, cresça, e foi. Apostou, estudou e aumentou o seu negócio. Eu, na verdade, se eu falar para você que eu sou aquela pessoa que vai parar, prestar atenção no mercado e achar uma oportunidade de um novo negócio, eu vou estar mentindo. Eu vou vivendo. Eu vivo muito na intensidade aquilo que eu sinto que é uma realidade para mim naquele momento. Então, ano passado, por exemplo, mesmo tendo a empresa, tendo tudo que eu mais queria... Que indo bem, a empresa ia bem, podia ficar só ali. Podia ficar só ali, eu senti necessidade de voltar a estudar. Porque a pandemia fez com que eu ficasse parado 2 anos sem ver pessoas. Não que a gente não estude, trabalhando, sim. A nossa empresa, o Grupo Volpi, não parou, porque ela é uma empresa naquele momento que era essencial. Toda a parte de controle de vetores da área portuária e área hospitalar. Alguns restaurantes não pararam, né? Como é que eles faziam? As entregas, né? As entregas, delivery. Os deliveries. Nós atendemos, inclusive, na pandemia, mais de 15 comércios sem cobrar, para que eles não pudessem parar, porque já estava muito difícil na época. E tudo voltou, graças a Deus, pra gente de outras formas, né? O universo mandou de outras formas, mas aí eu cheguei no momento que eu senti necessidade por mim. Não pelo que estava à minha volta. E aí eu fui fazer uma formação em comportamento humano e dali eu não parei mais. E já completou 1 ano agora em agosto. Eu vi o seu processo. Você foi estudar e começou a incluir a mentoria e depois consultoria para profissionais individuais e para empresas. Todo empreendedor que está ouvindo a gente sabe o que eu vou dizer agora é uma pura realidade. A gente planeja algo, visualiza, sonha e às vezes a rota muda completamente. Então nós nos unimos, eu, o Igor e o Bruno, para que nós fizéssemos um lançamento o ano passado de uma mentoria minha online. E essa mentoria seria pegar tudo aquilo que eu estudei, toda a minha bagagem de empresário, de empreendedor, porque eu faço empreendedorismo desde os meus 11 anos, quando eu passeava com cachorro. Esses dias eu dei uma palestra em São Paulo, eu coloquei até lá os cartões de visita quando eu tinha 11 anos de idade. Eu já tinha cartão de visita. Passeava com o cachorro e cobrava. Eu entregava os cartões para as pessoas. Eu tenho todos os meus cartões de visita guardados. E aí eu falei, olha, tem esse lançamento, o que vocês acham? Eles apoiaram na mesma hora, porque na época eu nem teria condições de investir tanto dinheiro. Mas dali a gente mudou o percurso. Eu comecei a dar mentoria, era para fazer um lançamento a larga escala, mas eu falei, olha, eu me sinto mais à vontade se eu puder exercer essa profissão de forma individual. Foi ali que eu comecei as mentorias de business para pessoas que tinham estudado demais e que não conseguiam fazer com aquele estudo um produto. E eu achei esse nicho dos compradores compulsivos de curso. E aí foi dali que eu comecei a mentorar. A gente mentorou mais de 40 pessoas entre setembro e janeiro desse ano. Foi quando eu identifiquei, através das mentorias, que existiam grandes empresas, tanto da área da nossa cidade quanto fora, que precisavam de uma reestruturação mais ampla. E eu falei, agora eu vou mergulhar nessa área da consultoria também. Você continua administrando o Grupo Volpi? Hoje, graças a Deus... Que caminha sozinho. Eu tenho pessoas que, inclusive, hoje nós estávamos todos juntos almoçando. A gente tem, somando tudo, nós temos 5 gestores. A gente está em mais de uma cidade, né? A gente está aqui, Campinas, Joanópolis. E se você falar para mim, Lauro, o que você vê hoje da Volpi? Somente tomada de decisão necessária e correção de rota, porque a gente não pode ser inverídico de achar que tudo sempre roda muito bem. Nós que temos empresas, a gente sabe da carga tributária que nós pagamos, do número, o valor que a gente paga para manter uma pessoa ali trabalhando com a gente, funcionário. Então você paga um salário de 2.500, você tem um custo de 6 mil reais para manter. Então, volta e meia, a gente faz correções e mais correções para se manter ativo no mercado. Porque a Volpi ela é uma prestadora de serviço que depende de caminhão, depende de maquinários caríssimos, e você não pode só comprar um e parar, porque senão o mercado vai te engolir. Então hoje a minha expertise é fazer com que a Volpi permaneça ativa
na cidade e com a qualidade de entrega, né? Qual é a média de funcionários que você tem hoje? Somando as 3 cidades, 22 pessoas. Uhum. Só que a gente atende uma média só em Santos, mais de 250 ordens de serviço mês. Uhum. Então você tem colaboradores? Caminhão, a gente tem frota de veículos, são 4 veículos de atendimento aqui, fora uma equipe de 5 pessoas no administrativo só em Santos. Você acha que o governo poderia ajudar ou facilitar de alguma forma a vida do empresário para que ele gerasse mais emprego? A gente tem aí, eu chamo isso no mercado empresarial dos empresários, é o ciclo da frustração. Uhum. Quando você coloca esse ciclo da frustração, a gente está colocando aí nós, que somos as pessoas que dão emprego, nós temos uma segunda pessoa que deveria nos ajudar, que é o governo, a gente tem a terceira pessoa que a gente pode recorrer, que é o banco, às vezes, né? Só que quando a gente vai ver, essas duas é o ciclo da frustração, porque você o tempo todo luta contra essas duas frentes, que são muito poderosas. Uhum. O governo, que te aperta o tempo todo. O governo, ele é o teu sócio majoritário, fato, não existe outra forma. Ainda mais eu que trabalho numa profissão hoje com o Grupo Volpi, que 99,9% é nota fiscal. Uhum. Não existe não emitir nota. Uhum. Então ele é sim meu sócio majoritário. O banco, que poderia ser uma arma importantíssima para que eu pudesse avançar com a empresa, ele, na bem da realidade, ele é banco de pessoas que estão saudáveis. Uhum. Para quem precisa evoluir, meu caso, se eu quiser comprar um outro caminhão, Letícia, para poder conseguir outros contratos na área portuária, eu não vou ter esse suporte todo. A não ser que eu pague 3 ou 4 vezes mais por aquele valor. Então, nós que somos da parte de empreendedorismo, é nós por nós mesmos. E o mais importante de tudo, que eu falei isso inclusive no podcast em São Paulo agora, olhe para o lado, porque sempre vai ter alguém para te acolher. Você vai ter outros empreendedores que acharam fontes e formas diferentes de performar. Não fica focado no que os outros não conseguem te dar de suporte. Você precisa olhar muito para dentro da tua empresa. Lá dentro tem muita solução também. Tem um empreendedor que acalma, que chega num determinado momento e, no popular, sossega, ou o empreendedor sempre tem que estar ativo? Ele relaxa, ele tem férias? Empreendedor é igual quem canta. Quem cantou, achou o tom, a vida toda vai ser um cantor. Pode ser que um momento ele não cante de segunda a sexta, pode ser que ele esteja numa roda de samba com os amigos no sábado, as pessoas peçam para ele cantar. Empreendedor é igual. Você pode falar assim, a pessoa desacelera. Não, ela não desacelera. Ela só relaxa um pouco. Mas desacelerar, a cabeça não para, são várias fontes que você tem. É infinito o cérebro. E quanto mais pessoas você se envolve, mais ideias você tem construtivas. Eu vou te dar um exemplo do que acontece comigo na LA Mentoring, que é a minha outra empresa de mentoria business para empresários, né? Eu tenho a oportunidade de falar com o maior número de pessoas com diversos cenários. Eu atendi médico, enfermeiro, dono de empresa de empilhadeira, eu atendi pessoas que fazem venda de sêmen de gado. Olha a loucura. Então, você surfa em várias ondas. O que eu ganho com tudo isso? Não é só a parte monetária. O meu cérebro, o nosso cérebro, ele é um elástico. Quanto mais você quiser absorver mais, ele tem capacidade de absorção. O que você não pode misturar é o que a gente lê no livro do Essencialismo, é você poder focar de forma certeira naquilo que vai te ampliar. E foi isso que eu fui fazer. Tentar encontrar no meu mundo o que eu poderia amplificar. E hoje eu fui para a área da consultoria e atendo o agronegócio. Que é uma área que eu tô amando também trabalhar. Que é gigantesco. Letícia, se você for, você vai alucinar. O mercado é gigantesco. Gigantesco. Lauro, e quando é que começou? Você falou que 11 anos você ia passear com o cachorro, já distribuía cartão de visita. Quando que você entendeu que você era empreendedor e que você não seria o funcionário tradicional? Normalmente as pessoas falam, você não se vê na maior parte do tempo. Não é que você não queira se enxergar. Aquilo é orgânico. Você vive aquilo no seu dia a dia. Aquilo, Letícia, não é uma máscara que você coloca e tira para dormir. Você que tem esse âmbito, você vive isso 24 horas. As pessoas que estão à sua volta, que é a ambiência, que falam que querem te seguir, que se espelham em você, e você às vezes fica olhando e fala, não, mas não faz muito sentido. Mas quando lá atrás eu fui trabalhar no pet shop com 11 anos, e aí a dona do pet shop, eu trabalhava ali no Canal 4, eu comecei a reparar que as pessoas traziam os animais e eu perguntava, você não viaja? Viajo. Você tem onde deixar? Não. Eu falei, então eu vou começar a cuidar de hotelzinho.
Aí eu falei, mas... Mas menino assim... 11 anos, E eu não tinha necessidade de trabalhar, meu pai tinha um cargo muito bom na prefeitura, a minha família tinha uma boa estrutura, mas eu tinha necessidade. E eu fui parar nesse pet shop porque minha mãe descobriu que eu vendia adesivo no semáforo da Galeão Carvalhal com 10 para 11 anos. Mas pra quê, Lauro? Eu tava indo pro shopping... Você queria ganhar dinheiro teu? Eu comecei... Você já ouviu falar em pitch de vendas? Já. Eu descobri com 10 anos que eu fazia pitch de vendas. E a maior compradora que eu tinha de adesivos era a jornalista Cristina Guedes. É mesmo? A Cristina, quando eu encontro com ela, se ela assistir a gente, ela vai falar que ela vai... É verdade. A Cristina, eu vendia os adesivos por prazer de vendas, com 10 anos. Já queria se relacionar. Queria me relacionar. E ali eu descobri um pitch importante para fazer venda. Não sabia que aquilo era pitch. Até que um dia, uma prima minha, que tem uma empresa aqui em Santos, me pegou e falou, minha sua mãe sabe que você tá aqui? Eu falei, não, eu vou ligar pra sua mãe e vou contar. Eu falei, pode contar, não tô roubando. Aí ela contou, minha mãe me pegou e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu gostei, quero continuar. Ela falou, mas não é perigoso? Eu falei, não, tem outras pessoas fazendo o que eu faço ali. Era pra uma ONG aqui de Santos. Então eu ganhava 30 centavos por adesivo. No final do dia ela contava as moedas e eu recebia aquela quantidade que era 10 reais, 15 reais, mas já era um dinheiro pra mim. E eu podia ir pro shopping com aquele dinheiro, né? Naquela época. Você sentia gosto de Muito. ganhar o próprio dinheiro e usá-lo. E aí um dia eu comecei a vender, a Cristina Guedes parava com aqueles carros na minha época, que eu achava aquilo maravilhoso, né? E um dia eu fui vender novamente, ela falou, ô menino do sorriso largo, era o gordinho, né? Ela falou assim, você um dia vai ser muito grande. Ela falou essa frase pra mim. Todas as vezes que eu conto essa história que eu conto com ela, me emociona, todas as vezes. Que ela falou assim, você vai ser um grande vendedor. Eu já com 10 para 11 anos. Aí a minha mãe falou, olha, então já que você quer trabalhar, vamos arrumar um lugar que você não precisa sair. Mais tranquilo. Aí fui trabalhar no pet shop. Aí ali eu descobri banho e tosa, descobri passeio de cachorro, hotelzinho, e eu descobri que outros pet shops tinham uma dor de organizar estoque. Todo mundo era muito zoneado estoque. Aí eu comecei a vender para essas pessoas que eu organizava o estoque delas. Quer dizer, você observava na empresa, você tem essa capacidade desde cedo de observar o que está faltando, Isso. onde tem um vácuo ali. E eu gerava a demanda. E aí você ia e se apropriava. A pessoa nem sabia que precisava, eu gerava aquela dor nela. E ela falava, não é que faz sentido? Quanto que você cobra? Isso é percepção. É percepção, mas eu não tinha essa noção, né, quando eu era mais novo. E você foi estudar o quê? Aí eu fui estudar, continuei fazendo hotelzinho, passeando com o cachorro até os 17. Aí eu entrei na veterinária. Entrei na faculdade que eu tanto queria. Aí eu fui morar em Poços de Caldas para fazer grandes esportes. Aí eu tive que voltar para o interior de São Paulo para ficar mais próximo. E ali eu comecei a trabalhar na Hering do Shopping Dom Pedro. Aí a mosquinha da venda me mordeu. Voltou. Aí eu saí da faculdade. Funcionário não, né? Eu saí da faculdade no terceiro ano e fui trabalhar com vendas. Aí o dono da Hering de Campinas era o dono da Hering do Shopping Praia Mar. Aí ele falou pra mim, você quer voltar para Santos? Eu falei, quero. Então eu vou te voltar para lá empregado. Aí eu voltei trabalhando e nunca mais saí das vendas. Mas depois foi abrir o seu negócio. Aí depois de muitos anos, fui trabalhar no Banco Itaú. Aí antes de trabalhar no Banco Itaú, eu trabalhando com vendas, fui trabalhar na prefeitura de Santos. Aí eu não me encaixei muito por conta dos modus operantes. Aquilo não servia muito pro meu dia a dia, para aquilo que eu tinha construído para mim. Aí uma vizinha minha me ligou, que morava no meu prédio, mudou para um prédio grande, ela era síndica. Aí ela falou para mim assim, Cecília, você conhece alguém que pode cobrir a portaria de domingo do meu prédio? Eu falei, quanto paga? 120 reais. Eu falei, 120 reais um domingo? Eu falei, eu vou. Ela falou, mas ela chama de Júnior. Júnior, você vai ser porteiro. Você menino trabalha na prefeitura. Eu falei, não, mas eu vou, é domingo. Eu era o porteiro mais requisitado. O pessoal descia na portaria, ficava na portaria batendo papo os moradores. Até que um dia eu pedi uma pizza de uma pizzaria aqui de Santos chamada Maria Quitéria. Eu não sei nem se ainda tem. Eu lembro. Né? Na Oswaldo Cruz? Eu não lembro agora. Eu acho que era na Vila Matias. Eu sei que era uma pizzaria que não era barata. Aí chega o motoboy para entregar a pizza. Olha, mas não tem apartamento. Eu falei, não, o porteiro pedindo pizza do Maria Quitéria. Eu falei, Aí eu chamava os vizinhos para comer pizza comigo à noite. Aí ela me efetivou para cobrir as férias do zelador. E aí eu comecei a cobrir as férias do zelador, mas eu falei, olha, eu tenho uma viagem comprada para Punta Cana, o porteiro. E eu quero viajar. Não, você pode ir que a gente vai esperar você. E ali eu fiquei um mês cobrindo férias e falei, vou entrar no Itaú. Eu pedi, eu mentalizei. Nossa, Lauro, sua vida dá voltas, assim, você se adapta a qualquer coisa. Aí eu falei, vou entrar no Itaú. Aí fui lá no 610, ali na Epitácio Pessoa. Eu falei pra minha gerente, Sabrina, como é que eu faço pra entrar no Itaú? Vamos dar o currículo aqui.
Aí me chamaram, participei de dinâmicas, tive que fazer pitch de vendas. Uhum. E aí, de 70 pessoas em São Paulo, descemos em 11. Dos 11, eu fui contratado pro Itaú do Centro. Uhum. Só fiquei 9 meses, nasci e fui trabalhar no ramo farmacêutico. Então, eu não fui virar empresário tão jovem. Não, você teve várias experiências. Aí, trabalhei na Libes e trabalhei no Laboratório Axê. Trabalhava na linha de neuro e psiquiatria. Uhum. Também me especializei muito na área da psiquiatria. E tanto que hoje, né, trabalho na área comportamental, né, para trabalhar com Acabou usando tudo que você tinha, né? Fiquei ao todo 4 anos, até que foi indo, empreendi até que abri a própria empresa. Na pandemia. O Grupo Volpe. No meio da pandemia, tudo fechado, eu comecei a construção. Quando estava todo mundo parado, a gente construiu. Você falou que não presta atenção nos nichos, mas você estava atento o tempo todo. Eu flutuo bem entre as pessoas. Você consegue enxergar ali qual é o lugar onde eu posso me encaixar. Como é que eu posso ganhar dinheiro? Você, por exemplo, não fica sem trabalho, sem dinheiro, você dá um jeito. Não existe isso. Não existe. Não. Assim, até um dos meus sócios, o Igor, né, que tá aqui, sentado ali olhando a gente, ele tem até medo às vezes quando eu viajo. Que ele fala assim, com uma ideia. Ou ele vai voltar com um negócio, ou ele não vai voltar, ou ele não vai voltar, ou ele vai inventar alguma coisa nova que vai sobrar para mim. Ele fala, vai sobrar para mim. Mas agora, pensando nisso, você não deve ter medo, não parece ter medo de nada. Porque o empreendedor tem muito isso, todo mundo que começa um negócio, aquele que sai de um emprego, às vezes sai com algum recurso e começa um negócio próprio. Uma das questões que mais afetam o empreendedor é medo, a instabilidade. Você não tem? Ou o que você faz com o medo nas mudanças? Na verdade, eu desconstruo isso em mim. A base do medo é o acúmulo que você teve de frustrações. Uhum. O acúmulo de frustrações que normalmente você não entendeu que aquilo foi uma frustração, porque tem gente que não consegue diagnosticar que se frustrou. E normalmente você se frustra por conta do depósito que você coloca no próximo. Então eu aprendi a produzir muito do zero sozinho. E eu fui trazendo pessoas para dentro das ideias. E hoje eu consigo trabalhar melhor porque eu consigo ter pessoas muito boas perto de mim também. Então, exemplo, o Grupo House. O Grupo House, a gente tem um grupo de pessoas trabalhando que são muito comprometidas. A Volpe é a mesma coisa. Para eu ter hoje a magnitude que eu tenho de viajar, o tanto que eu viajo, Letícia, todo mês eu viajo. Você tem que ter um grupo que eu tenho que ter pessoas que me deem suporte absurdo. Não é só suporte de trabalho, é suporte psicológico também. E com todas essas criações, você já perdeu dinheiro? Você já olhou e falou, nossa, errei, não previ isso e aconteceu? Sim, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. O bom da pessoa que empreende é que ela arruma uma outra forma de cobrir aquilo que ela causou. Então, exemplo meu da própria empresa que a gente tem física em Santos, a Volpe. A minha saída da Volpe para poder empreender em novos negócios fez com que eu saísse muito abruptamente. E eu tinha planejado uma formação de pessoas para que pudessem dar continuidade. E elas deram. Elas deram 150% delas. Mas o mercado exigia muito mais de nós. Então eu precisei agora retomar em alguns aspectos. E é importante você ter o ego muito baixo. Para você entender que vão ter momentos que você vai precisar voltar. Não é dar passo para trás. Não é isso. É sobre você saber voltar às suas origens. E aquilo é importante para que você não perca tudo que você construiu. Porque, em compensação, as outras áreas rodam bem. Mas as outras áreas, normalmente, eu estou muito em tela também. Então, quando eu estou com o empresário do outro lado, é eu e o empresário. Eu atendo hoje pessoas de fora do país. Hoje mesmo nós fechamos um contrato de uma empresa que fica em Santos e uma das sedes em Milão, na Itália. E uma das donas mora em Portugal. Então eu vou ter que atender equipes que moram em Milão, pessoas que moram em Portugal e as pessoas que moram aqui. Então você tem que ter persistência, paciência e resiliência. Se você não tiver isso, você vai errar várias vezes. Mas se você não tiver esse combo, você vai desistir. E o que você faz com a frustração? Você me falou, as pessoas não entendem que foi frustração. Deu errado, alguma coisa quebrou, falhou, perdeu. Isso acontece o tempo todo na vida. Algumas pessoas se deixam levar e aí elas não conseguem ter força para seguir adiante. O que você faz quando você identifica, me frustrei, errei ou a circunstância me derrubou? Existem dois tipos de frustração. A gente fala da frustração interna e a externa. Quando a gente fala da frustração interna, é aquilo que eu projeto no outro.
você quer parar de se frustrar? Não projeta seus resultados nas pessoas. Incentiva essas pessoas a comprarem todo o teu sonho também. Porque essas pessoas também sonham. As pessoas esquecem disso. Elas têm vontades, elas têm sonhos. Ah, mas ela nasceu para servir. Não, não. Ela nasceu para ser o que ela quiser ser. Então as pessoas misturam muitas coisas. E tem a frustração que é a externa, que é quando há um combinado, há uma diretriz combinada e a outra parte não performa. E é óbvio que você acreditou que aquilo fosse dar certo. Quando há frustração externa, eu entendi que eu precisava fazer correção de rota com as pessoas. Então um combinado vai até o próximo combinado. Foi isso que eu aprendi. Ah, Laura, mas quer dizer que você muda o combinado o tempo todo? Não. Quer dizer que as pessoas mudam. Você precisa entender que as pessoas mudam os desejos. O Lauro de 5 anos atrás não é o Lauro de agora. Eu posso ter combinado algo com você, Letícia, o ano passado. Mas muita água passou embaixo da ponte. Muitas feridas se abriram e se fecharam. Muitas cascas foram criadas. E todas as minhas vontades e desejos também foram mudados. Então eu entendi que eu preciso recalcular a rota. Eu não fico parado nesse zoneamento que eu sangro. Não. Ai, tá bom, deu uma hemorragia. Como é que eu faço para estancar? Então eu pego o problema, desconstruo ele e eu começo a fatiá-lo para achar onde que estava a causa raiz. Ah, Laura, não é no começo, é no meio. Então do meio para frente, vamos trabalhar do meio para frente. Tá falando principalmente de funcionários e colaboradores? Principalmente de pessoas. Pessoas, o tempo todo que você lida. Não importa qual é o cargo dela. Pode ser a sua família. Tem sempre pessoas ligadas ao seu negócio e ao seu trabalho, aquilo que você está desenvolvendo, é isso que você está dizendo? As pessoas têm que prestar atenção nas pessoas que estão em torno do seu trabalho e da sua dinâmica. Uma das coisas que eu mais pergunto para as pessoas que estão à minha volta é: você está feliz? Você está feliz? A pessoa fala: mas em quê? Na vida. Porque existe o ciclo, né? A gente chama de roda da vida. Então, dentro da roda da vida, você tem espiritualidade, trabalho, família. Você tem vários ciclos, né? E no meio é vida. E eu, por muito tempo, coloquei ali no meio trabalho. De segunda a segunda, de segunda a segunda, de segunda a segunda. E eu passei a não olhar mais para mim. Então, primeiro agora, eu entendo que as pessoas ainda acham que eu trabalho muito, mas aquilo faz parte de uma das minhas frentes da roda da vida. Eu me sinto feliz, prazer. Eu tenho prazer de trabalhar, entende? É um prazer que eu tenho. E isso quer dizer que você fica próximo dos seus funcionários, das pessoas que trabalham com você? Você dá atenção para o que eles estão vivendo? Você participa? Você acha que você faz isso mais do que os outros empreendedores, empresários? Não. Como é que você identifica isso? Quem é empresário, quem é empreendedor, é igual pai e mãe. Você sempre acha que você está devendo algo. É uma busca incansável, porque são várias pessoas com várias personalidades, com desejos diferentes. A gente falou exclusivo agora há pouco sobre os sonhos. Então, eu o tempo todo fico prestando atenção o que eu consigo. Mas eu também entendi que eu vou até a página 2. Dali para frente não tem o que eu fazer. Mas o importante é você ter acolhimento. Tentar acolher as pessoas. É sempre que você consegue? Não. Porque tem hora que você também precisa de acolhimento. As pessoas acham que empresário, empreendedor é onipotente e onipresente. É só Deus tem essa magnitude. Ah, mas vocês se fazem muito forte, por isso que as pessoas não te ofertam ajuda. Não. É porque o tempo todo você tem que tomar muita decisão. Se você perguntar qual que é a principal função do CEO, do empreendedor, do empresário, tomador de decisão. Pro bom e pro ruim. E a consequência vem. As consequências vão vir. E quem está à sua volta pode ser que pague por elas também. Ô, Laura, quem está assistindo, como é que você contrata funcionários? O que você pergunta? Você passa totalmente para uma equipe, para o RH escolher, ou em algum momento você fala com a pessoa, você participa dessa escolha? Sempre é sobre pessoas. Aconteceu agora em Mato Grosso, inclusive nós estávamos eu faço uma reestruturação numa empresa e eu estava reestruturando ilhas de trabalho. Então eu vou te dar uma situação que aconteceu inclusive lá agora. Existe uma jornada para contratar, foi montada lá uma jornada. Prova técnica, entrevista com uma psicóloga, teste psicológico, tudo isso faz parte de uma jornada. Quando foi no teste psicológico, essa pessoa apontou que ela não conseguia entregar tudo no tempo. Perfeito. Eu perguntei para a dona: qual é o seu desejo? Eu gostaria de conversar com essa pessoa. Mas você viu que o teste psicológico para essa vaga não passou. Ela: mas eu gostaria de conversar. Vamos até lá. A pessoa foi contratada. Por quê? A jornada já diz o nome. São fatias que importam para a construção daquela vaga. Não é só sobre competência técnica também. Muitas pessoas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. Só que você contratar só pelo comportamental
você não tem o técnico, você não performa. Uhum. Ela pode ter a maior vontade do mundo. Uhum. Pega alguém que tem um perfil comportamental e, que a gente chama de influente, e coloca ela dentro de uma mesa sentada 24 horas para fazer financeiro. Ela não vai conseguir. Você precisa achar dentro desse caldeirão, dessa sopa, um meio. Você vai acertar 100%? Não. Por isso que você precisa estudar comportamento humano. Para você identificar naquela pessoa que ela tem de bom, fazer aflorar nela o que ela tem de bom. E aquilo que ela ainda não está performando, você achar ferramentas que ela consiga performar. As pessoas desistem demais das pessoas. RH, então, é um centro psicológico e que tem que ter uma atenção enorme. Toda empresa que parte aí dos seus 5 funcionários deveria se preocupar com RH. Vai fazer toda a diferença. Nossa, completamente. Completamente. Faz muita diferença o RH. Lauro, adorei conversar com você. Ouvi sua história, eu já conhecia boa parte dela. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tem vontade de empreender, para quem tem vontade de começar um negócio, mas tem aquele medo de perder o salário tradicional, aquela segurança, suposta segurança, porque segurança não existe, né? Qualquer pessoa pode ser mandada embora a qualquer momento, mas tem vontade de começar. O que você diria? Uma das maiores perdas que você vai ter é de não tentar. Então, esse ciclo do medo, ele é banido com estudo. Quanto mais você estudar, quanto mais pessoas você conseguir ter ambiência, que é você estar próximo de pessoas prósperas, você vai conseguir dar o próximo passo. Então, procure pessoas que vão te incentivar. De areia, o Santos já está lotada. A gente não precisa de uma pessoa jogando areia nos nossos sonhos. Uhum. Mas estude, porque eu errei muito de ter tentado vários business sem me aprofundar. E mesmo eu tendo me aprofundado, eu erro muito. Mas esteja próximo de pessoas que te dão suporte e apoio. Isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Mas errar não te segura, né? Não, de forma alguma. Arruma e vai de novo. É ele que faz eu ir para um próximo passo. Muito bom. Essa força, essa iniciativa que algumas pessoas têm, realmente as levam para frente, mesmo em situações adversas. E o que não falta no Brasil são situações adversas. Totalmente. Né? Aquelas complicadas que mudam toda a regra do jogo, que você tem que se adaptar. Mas para você... Só ter resiliência. É verdade. Lauro, muito obrigada. Adorei te entrevistar, ouvir sua história. Eu espero que quem esteja ouvindo tenha sentido a força que ele tem e se aproprie disso também, porque todos nós temos, né? Todos. Só precisa entender como é que ela sai de dentro. É isso aí, todo mundo tem capacidade. Verdade. Muito obrigada. Obrigado. O programa Inspiração vai ficando por aqui. Se você gostou da entrevista, curta, comente, compartilhe, ative os sininho para as notificações e aí você vai receber toda semana as novas entrevistas. A gente se encontra na próxima entrevista. Até lá. Tchau.